Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior da condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava que, como a multidão depositava suas moedas no cofre, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, como acabamos de ouvir, tamanha confiança era a fé dessa viúva. Como depositar, a fé no Senhor, assim, no último, Por quê? Porque deu tudo aquilo que tinha, acreditando na providência divina, acreditando que o Senhor realizará na sua vida, que o Senhor realizou e vai realizar ainda mais. Como é difícil para nós homens confiar assim, não é mesmo? Acreditar assim, porque logo pensamos, Como diz o ditado, farinha pouca, deu pirão primeiro. Então, logo pensamos se não vai voltar para nós. Veja a viúva da primeira leitura, também age da mesma forma, confia em Elias, profeta Elias, e diz o quê? Eu ia comer essa farinha, eu e meu filho, e depois íamos morrer, porque ia acabar. E ele diz: acredita, o Senhor não vai deixar faltar. E acreditou. E enquanto houve seca naquele lugar, teve farinha e óleo para fazer os pães. Comeu 1, 2, 3, com a graça de Deus. Porque acreditou, porque creu no Senhor. E assim se fez. O Senhor pediu que ele fosse àquela casa, naquela região, e ficasse lá, Elias. Procurasse esta viúva. Ao contrário do Evangelho, o que acontece? O que diz o Senhor que faz os fariseus, os doutores da lei? Eles vão lá para acabar até com aquilo que as viúvas têm. Acabam com a casa das viúvas, comendo, aproveitando de tudo que se pode. Veja, tem outra reação. Lá a confiança e lá justamente a providência divina. Aqui, aproveito da pessoa. A situação da viúva, olhamos muitas vezes em outras partes da Sagrada Escritura, não era boa. Hoje, a viúva fica com a pensão do marido, tem uma pensão gorda, então ela está bem ainda, Mas lá não tinha isso, não existia, não era como agora. Ela vivia da doação, vivia da misericórdia, vivia da providência. Não trabalhava, não é como hoje. Trabalha, lava roupa, passa roupa. Não era assim.
vivia justamente dessa condição. A mulher não tinha uma condição muito boa naquela época. Por isso, né? Como diz no Salmo, o Senhor cuida dos estrangeiros, do órfão e da viúva, porque sofriam. Viver da caridade de outros, viver da dependência de outros. Então, mas mesmo assim, aquela viúva acreditou e depositou aquelas 2 moedas. Muitas vezes rezamos o texto da providência divina, mas acreditamos, mas não acreditamos muito, né? É como aquela coisa, eu dou, mas tenho o meu guardado. Eu dou, mas primeiro separo o meu. E sempre nessa situação, o que impede justamente aí o homem de crescer é justamente nesse sentido. A sua falta de fé. A sua falta de fé é a verdadeira não confiança na fé que tem. Ah, mas a minha fé é pouca. Mas com certeza com a sua fé pouca você realiza muita coisa. Se acredita. Quem somos nós para medir a fé? Quem somos nós? Deus é bom, Deus é misericordioso. Se dar a conhecer a cada vez mais que adentramos nesse mistério, cada vez mais que nós procuramos conhecê-lo, cada vez mais que confiamos nele, mais ele deposita em nós confiança, deposita em nós tanta coisa. Deus é Deus, Deus é bom por excelência. Deus não tira a sua graça, ele dá a graça ao homem e não retira jamais. O homem que esquece da sua graça, da graça recebida do seu batismo, esquece do Espírito Santo que está nele, esquece tantas outras coisas e se coloca no lugar. Muitas vezes eu posso, eu faço, sim faz, mas é com a graça de Deus que você faz. Nenhum momento são méritos seus. Que diz lá São João: sem mim nada podeis fazer. É no Cristo que nós somos resgatados. Tornamos de novo os filhos de Deus. Porque Adão rompeu e o Cristo nos uniu novamente. Como vemos na segunda leitura, foi Ele que de uma vez por toda acabou, pagou com os nossos pecados, né? Venceu, fez um sacrifício de uma vez por toda. Os sacerdotes, como lá a tribo de Levi, aqueles que o Senhor chamou para servir mais de perto, todo ano ofereciam um sacrifício dos seus pecados e dos pecados dos homens. Jesus Cristo não tinha pecado, ofereceu uma só vez sacrifício por todos os nossos pecados. E o templo não é um templo com mãos humanas, é o templo que é o céu, o templo, o mundo, ou seja, o Calvário. Então, ali ofereceu a sua vida por cada um de nós. Por isso já não morremos mais, temos a vida eterna nele, se acreditamos nele. Então, o Senhor fala, até mesmo ainda a morte, né? Morreremos nesse corpo físico e teremos lá nosso momento com Deus para nos apresentar dele. E estaremos junto com ele. Então o Senhor mostra que já pagou esse preço por nós. Então o que precisamos fazer é confiar, acreditar e que Ele vai realizar o nosso viver. Se nós não confiamos no Senhor assim, não conseguiríamos muitas coisas, não conseguiríamos nada. Como diz São João, repito, em mim nada podeis, sem mim nada podeis fazer. Fazemos tudo aí a partir do Cristo. O que Adão rompeu, Cristo uniu. E nós estamos mais perto do Cristo do que de Adão. Adão já passou. Então, precisamos trazer claro isso. E tudo isso vemos de que forma? À luz da fé. Se não confiamos, se não acreditamos, não conseguiremos repartir. Não conseguimos andar adiante. Não conseguimos vencer os obstáculos. E paramos aí. Paramos em nós mesmos. Deus
na sua misericórdia, no seu amor por cada um de nós, está sempre pronto a nos ajudar e nos fazer compreender que a sua misericórdia é eterna. Mas muitas vezes nós ficamos na nossa limitação e achamos que Deus é só aquilo que queremos ou como pensamos. Quando eu morava numa comunidade lá na Maré, eu dizia muitas vezes para as pessoas que iam lá batizar: sabe o que acontece? Vocês querem que Deus se adeque a vocês, não vocês adequar a Deus, a religião, seja o caminho com o Senhor. Não, é Deus que precisa se configurar a vocês. Vocês fazem o que querem da vida e depois acham que Deus é o culpado. Caminha com o Senhor e vai ver como as coisas vão fluir, como as coisas vão andar. Agora, se quer caminhar de outra forma, vai caminhar. Na sua liberdade, somos livres. O Senhor não tira isso em momento algum, mas tem as suas consequências. E aí a gente tem que arcar com as consequências, porque passa pela nossa liberdade. Assim como que Deus quer que nós também sejamos como essa viúva confiante no último, Ele quer também que nós vamos a Ele na liberdade, não imposto, não obrigado. Olha, isso diz a igreja. Sim, diz a igreja, em Cristo Jesus. Mas você não tem que fazer nessa obrigação, porque a igreja diz: tem que partir de você. Se não parte de você, é algo imposto. Se não parte de você, é algo obrigado. Então, a igreja está sempre para mostrar, né, essa liberdade que nós vamos ter e que muitas vezes não aproveitamos. Diz Santo Agostinho: fazemos mau uso da nossa liberdade. Qual é a religião que dá tanta liberdade, que dá tanto poder assim ao homem? Então, nós não sabemos aproveitar, não sabemos usar essa liberdade que Deus nos deu. Muitas vezes parece que nós precisamos ser impostos, obrigados a cada dia, a cada momento, para fazer as coisas. Deus não quer assim. É violentar a sua natureza, é violentar justamente a sua liberdade. Deus não quer. O que Deus quer é que vocês caminhem. Pergunte, questione a Ele, com certeza Ele vai responder. Como falamos, né? Às vezes a gente reza o texto da providência divina, mas não acreditamos. Por quê? Porque a gente quer rápido, quer como mágica. Pedimos hoje, quero que quando chegar ali fora, já esteja. Não é assim? Como diz outra passagem, santas demoras de Deus. Espera com paciência. Por quê? Enquanto você espera, enquanto você caminha, você vive e você aprende. É ensinamento, é vida, é tudo isso. E não tem luta sem vida. Não tem vitória sem a luta do dia a dia. Não tem vida sem a vivência. A vivência dia a dia. Então, essas santas demoras de Deus, com certeza é crescimento, é ensinamento para cada um de nós. E esperamos em quê? Na fé. Caminhamos aonde? Na fé. E é na fé que o Senhor quer nos conduzir sempre. Na liberdade da sua fé. Não fique preocupado em medir a sua fé. Tem fé de mais, fé de menos. Não, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você acredite. Está preocupado que você veja como Ele quer te conduzir com a melhor das intenções. Em alguns trechos do Evangelho, é muito bonito aqui, nós vemos que o Senhor Ele se coloca no nosso lugar, no sentido que Ele até se exclui para que a gente fique no centro. Tem um Evangelho que Ele cura o cego, não sei, eu não me lembro, e Ele, porque Ele diz para eles não dizerem para ninguém, e eles dizem, e o Senhor é que sabe. Mas que é o leproso, se eu não me engano.
E o Senhor é que sabe, porque as pessoas não deixam mais Ele em paz, as pessoas perseguem Ele porque fez milagre de errado. E é o Senhor que troca de lugar com aquele doente, com aquele leproso. O Senhor faz tudo isso por nós. Então, o que mais podemos fazer? Somente confiar, acreditar. Ele vai realizar. E não há testemunho também sem provação, não é mesmo? As nossas vidas é sempre uma provação. Precisamos provar, ser provado, precisamos decidir, precisamos tantas coisas fazer no nosso dia a dia, durante a nossa semana, no percurso da nossa caminhada. Em um mês a gente vive tanta coisa. Então, tudo isso é graças a Deus, é graça de Deus. Tantas coisas o Senhor nos ajuda a realizar, a resolver, a comprar, a compreender, e tantas coisas fazemos em tão pouco tempo. A graça de Deus. Então, o que o Senhor espera que nós façamos? Confiamos. Esses dias eu pensava, comigo, uma coisa muito importante para a vida do homem: a fé e a sua família. A fé em Deus, e a sua família. Porque é onde que eu sou acolhido, onde que eu vivencio. É no irmão sempre. Tudo que eu aprendo de Deus, de bom, eu vivencio aonde? No irmão. Qual o lugar mais próximo? A família. Sim, vivemos nas comunidades, tudo, mas a família é a nossa primeira comunidade. E é onde nós vivenciamos isso. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, o nosso testemunho, vem tudo daí. Não vem de fora disso. Qual a importância? O homem precisa justamente dessas duas coisas para que ele possa caminhar com o Senhor. A sua fé em Deus, a sua confiança em Deus e aqueles que o Senhor lhe deu. Não foi você que escolheu, o Senhor lhe deu. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, Ele lhe deu, Ele lhe confiou a esse. E é esse que você tem que testemunhar. É com esse que você vai ter que testemunhar a sua fé. Então, todos nós pensamos nisso, pedimos a Deus, agradecemos a Ele por tudo isso que Ele realiza em nós e professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,